Olá, você já está entre elas e hoje nós temos uma entrevistada muito bacana. Você vai bater um papo com a advogada e escritora Tatiana Mareto. Ela vai falar sobre as obras literárias dela, que aliás são um sucesso na plataforma da Amazon. E a Tatiana é uma pessoa assim, ela é muito especial, hiperativa, ela faz parte da Academia de Letras, ela dá aula no São Camilo, no curso de Direito, e eu tenho um carinho muito grande por ela, porque nós temos uma coisa em comum, nós três, muito forte, nós somos feministas. Feministas, graças a Deus. E Tatiana já foi na rua fazer panfletagem junto comigo, isso para mim tem um valor enorme. E por isso que nós estamos muito satisfeitos de receber a Tatiana. E a gente vai saber como é que é o processo de criação de uma escritora. Bem-vinda, querida. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite. Obrigada por ter aceito, né? Eu sei que você tem uma agenda complicada, mas é uma grande escritora. Coisas da docência, mas a gente se organiza. Bem, vamos falar então do processo da escritora. Você é uma advogada, você ministra para quais disciplinas mesmo do direito? Eu trabalho com direito civil e direito processual civil, basicamente, no curso de direito. Aí depende, de acordo com a grade curricular, depende da disciplina que está sendo ofertada. Então, esse semestre eu trabalhei com processo civil e direito civil. Sim, mas você também tem uma outra atividade que é ser escritora. Também tenho, que por sinal, muito prazerosa. É rentável? Para mim está sendo, tá? Eu acompanho o mercado literário já há muitos anos. Eu comecei a escrever muito jovem e mergulhei no mercado literário quando a Amazon surgiu no Brasil, em 2012. Quantos anos você começou a escrever? Eu tinha 12 anos. Mas livros que você escreveu 12 anos, livros não, os textos que você escreveu em 12 anos foram publicados? Não. Eu escrevia e guardava. Alguns deles, depois que eu decidi escrever livros, eu transformei em livros. Tem algumas histórias que eu publiquei, que os meus leitores conhecem, que foram esboços, pequenos textos que eu escrevi lá na adolescência, ainda sem pesquisa, com uma linguagem bem jovem, e que depois eu transformei a ideia, mas não foram publicados na época. Tatiana, você falou agora que as minhas leitoras, o seu público leitor é formado por mulheres? Basicamente. Por quê? O gênero literário que eu optei por escrever, que eu gosto de escrever, é um gênero tradicionalmente feminino, As mulheres têm mais vontade, gostam mais de ler esse gênero, gostam mais do que os homens. Não excluo homens leitores, eu tenho homens leitores, mas o meu público basicamente é feminino. E eu vou ser sincera, eu escrevo para mulheres. Então as minhas obras, eu já penso que estou escrevendo para uma leitora mulher. E as suas obras, você fala sobre o quê? São romances, são com uma pitada de sexo? Ou... A pitada não, a pitadona, porque ela deu um sorriso. É quase assim, é bem recheada, é um recheio bem farto. Não tem pastel de vento aqui, não. Ah, que ótimo! Não tem pastel de vento? Não. Eu escrevo romances, tá? Se alguém perguntar sobre o que tem nos meus livros, tem relacionamentos. Então, o foco dos meus livros é em casal. Como eu escrevo, eu gosto de escrever no meu lugar de fala, os meus casais são basicamente todos heterossexuais. Mas eu tenho algumas personagens que passeiam, que têm personagens homossexuais, tem nos meus livros, tá? Eu gosto de diversidade nas obras, mas o casal principal acaba sendo aquele que está no meu lugar de fala. Então são relacionamentos basicamente românticos, mas também tem relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, clubes de mulheres que se encontram e se descobrem nas histórias e que acabam passando por vários livros. E em relacionamentos românticos as pessoas fazem sexo, então eles têm... Claro. Meus livros são eróticos, Eles têm cenas... Todos são eróticos? Quase todos. Quando eu comecei a escrever, eu publiquei uma trilogia de fantasia. Então, apesar desses livros terem um relacionamento romântico, esse não é o ponto central da história. E no livro de fantasia, para que ele ficasse mais atraente com o público mais jovem, não tem nenhuma cena
erótica, não tem nenhuma cena que descreva um relacionamento. Então você entre escreve casal. livros de fantasia e livros eróticos. Já escrevi. escreveu? Hoje eu É. não escrevo mais fantasia. Não escreve Tá. mais. Agora, me fala uma coisa. Como é que é o processo de criação? Como é que são as suas protagonistas? Da onde que você tira a isso aí, ideia tá? de compor a personalidade, né, O personagem. eu queria saber a personalidade do personagem, entendeu? Traços da personalidade. Acho que essa é a parte mais difícil do meu gênero. Por quê? Quem escreve fantasia tem foco num mundo fantástico. Quando você escreve romance, quem escreve terror, por exemplo, tem foco no horror. Quanto mais descritivo o sangue, melhor. Quando eu escrevo um relacionamento romântico, personagens importam mais do que cenários. Personagens importam mais do que a cena em si. Então, o meu leitor, a minha leitora, ela precisa se apaixonar pelos meus personagens. Então, construir personagens apaixonantes é o centro da minha proposta e talvez seja a parte mais difícil de montar. Primeiro, eu penso sempre numa história. Primeiro você constrói a história. Construo uma história. Eu penso, eu quero contar uma história assim. E aí, dentro dessa história, eu monto o personagem... Você já tem a inspiração toda na cabeça na hora que você vai pro livro? Sim. Quando eu começo a escrever, eu já montei a história toda. Eu estudei muito para escrever. Quando eu comecei a escrever, eu fazia de forma amadora. Quando eu decidi publicar, eu passei a estudar escrita. Aqui no Brasil não há muita gente ensinando a gente a escrever. E como que você estudava? Eu estudava pelos livros estrangeiros, né? Então eu tenho um arsenal de livros gringos, de livros em inglês, que ensinam como você estrutura uma história, como você monta, né, a personalidade do personagem para ele encaixar com aquela história, como você cria um gancho sedutor para que o leitor leia a tua primeira cena e queira continuar no teu livro. Então a primeira coisa que eu faço é a história se forma aqui na cabeça e eu faço uma estrutura para ela. Eu crio de onde ela começa até onde ela vai terminar. Depois que essa história está montada, eu começo a criar personagens que encaixem ali e que vão dar vida a essa história. E eu tenho personagens, cada um de um jeito, né? Porque eu não gosto de ninguém unidimensional, que comece de um jeito e vá da mesma forma até o final do livro, e gosto de gente bem diferente. Então, os meus personagens são o mais variado possível. De todos esses livros aí, ninguém se repete. Quanto tempo você leva para escrever um livro? Vamos ver esse livro, quantas páginas tem? Esse daí tem 98 mil palavras. 367 páginas. Ele tem mais ou menos 98 mil palavras. Eu conto assim, Jogos de adultos. Quanto tempo você leva mais ou menos para escrever você levou para escrever esse livro? Esse foi um livro mais demorado. Eu levei ele mais ou menos uns 6, 7 meses para escrever. Tá? Foi um livro que eu escrevi numa brincadeira com uma amiga. Ela foi numa época que 50 Tons de Cinza estava fazendo muito sucesso. E ela falou, escreve um parecido. Né? Tipo, faz algum romance que tenha todas aquelas cenas calientes. E até então eu nunca tinha escrito um romance com cenas sensuais, com cenas eróticas. Os meus romances eram levinhos. Mas eu também não publicava nenhum, só escrevia. E aí, na brincadeira com ela, saiu Jogos de Adultos. Então, ele demorou porque ele saiu sem pretensão comercial. Eu escrevi pra gente se divertir. E ele acabou atraindo interesse numa plataforma de livros gratuitos que a gente vai escrevendo e publicando, chamada Wattpad. Sim. Ele fez sucesso lá e uma editora, a Editora Literata, na época, se interessou pela obra, publicou e ele foi lançado até na Bienal de São Paulo de 2014. Mas eu queria entender mais os seus personagens. Você diz que você tem uma história e que cria personagens que vão dar vida àquela história. Isso. Sim. Então, os seus personagens, eles não têm uma característica, tipo, são sempre meninas com 20 anos? Não, São sempre... eu gosto de variar bastante. E o que te inspira a variar? Bem, eu gosto de histórias que todo mundo que leia possa se identificar. Então, eu quero criar personagens que todas as minhas leitoras, de todas as faixas etárias e classes sociais, e raça, e gênero, consigam se identificar. Então, eu tenho personagens jovens, personagens mães solteiras, personagens mais velhas, personagens... Idosas. Idosa eu ainda não escrevi nenhuma.
Então já tá na hora. Pois é, ainda não escrevi nenhuma. Mas, na verdade, eu escrevi uma quase idosa. Ela era a mãe da personagem principal. E ela fez tanto sucesso que eu escrevi um spin-off para ela. Então eu escrevi um conto pensando nela. O nome dela era Constance e ela era a mãe da minha mocinha. Ela foi uma mulher que casou. É um romance de época, então isso aconteceu em 1800 e lá vai muitos anos. Naquela época as mulheres eram muito oprimidas. Então ela foi obrigada a se casar pelo um acordo entre o pai dela e o pai do marido. O marido dela era um homem abusivo, ela não teve um casamento feliz. E ela apareceu uma oportunidade e ela fugiu dele. Porque não havia outra forma dela se livrar do marido abusivo naquela época que não fosse a fuga. Né? E ela fugiu dele. E isso tocou as leitoras. Elas queriam saber o que aconteceu com ela depois da fuga. E aí eu tive que escrever um conto. Então ela é a minha personagem mais velha que ganhou uma história. Né? Ela já era mãe e tinha netos. Foi a personagem mais velha que ganhou uma história. Os seus livros, aqui, Um Duque para Chamar de Meu. Esse é um romance de época, tem esse aqui também. E tem o terceiro que saiu impresso agora, que é Uma Noite para Seduzir uma Libertina. Nossa, quarto esse é erótico. Todos são. Ah, todos são? Todos são. Mas esse aqui talvez seja um idade, por exemplo, o livro tem uma idade estabelecida? 18 anos. Ah, são livros de 18 anos. Se eu não me engano, tem um selinho aqui passa, atrás. Eles estão passa... classificados. Ah, tá. Tem a classificação. Tem. Essa história se passa em que ano, em que época? Como é que é? Elas são histórias que se passam no fim do século XIX. Então, o primeiro livro se passa em 1891 e o último livro em 1899. Então, já virando o século. Eu acho quase. que você talvez possa me responder uma pergunta Posso tentar. que eu me faço. Marilene, quando eu leio esses livros de época, esses romances de época, você vê que os casamentos eram tratados entre famílias, né? De preferência da mesma classe social. E eu sempre me pergunto a mesma coisa. Aí tá, e depois eles se conhecem, se apaixonam e tal. Gente, quando acontece de fato os casamentos por amor? Eu fico pensando sobre isso. Nós fizemos porque as pessoas não se apaixonavam, namoravam. Não. Não, muitas das vezes só vinham se conhecer mesmo. Na época de casar. Na época de casar. Quando já estava firmado o compromisso. Era tudo arranjado pela família. Eu gosto de falar que no romance de época a gente cria quase que uma fantasia de época, porque se a gente fosse escrever o que acontecia naquela época mesmo, não venderia romance. Não. Venderia qualquer coisa, menos romance. Mas, de qualquer forma, quando a gente mergulha na pesquisa, a gente descobre que esses pontos fora da curva que a gente narra aqui sempre existiram. Então, por exemplo, naquela época não se podia falar de sexo, mas se falava. Então haviam clubes secretos, grupos secretos, encontros secretos de pessoas que às vezes usavam até máscara para ninguém identificar, porque elas iam para lá fazer coisas que não podia fazer na sociedade na época. Então haviam os casamentos por amor. Só que acontecia geralmente de forma muito trágica, como a gente vai falar, em Shakespeare, pensa em Romeu e Julieta, aquela coisa horrorosa, que eles se apaixonaram, aí a família se odiava, eles não podiam se casar e acabaram morrendo os dois. Não vou dizer que as pessoas morriam, mas os casamentos por amor costumavam acabar de forma muito trágica. Por quê? Era alguém deserdado, Sim, ou alguém, geralmente sim. era um ou dois deserdados. Sim. Porque os casamentos, quando aconteciam por amor, eles desafiavam a vontade das famílias. E aí o pai ou a mãe, geralmente o pai falava, se você casar com aquela pessoa, eu vou te deserdar. E aí a pessoa escolhia entre o amor e o dinheiro, e o amor às vezes vencia. Né? Então, existem relatos, inclusive de relacionamentos homossexuais, que as pessoas viviam juntas naquela época, só que elas eram à margem da sociedade, né? Elas acabavam sendo jogadas de escanteio, perdiam todo o prestígio social que tinham. E a sua obra trata dessas questões ou são, você fala do ponto fora da curva, como você definiu, de pessoas que se apaixonam? Como é que é isso? Eu trago todas essas questões. Então eu tenho os casamentos arranjados, certo? Que por acordo aconteceram. Tem esses arranjados que deram certo, esses arranjados que não deram certo, que foi o caso da minha mocinha mais velha que acabou se casando com um péssimo marido, né? Tem os por amor. E tem
algumas questões problemáticas. Nesse livro, Uma Noite para Seduzir uma Libertina, a nossa mocinha é feminista. Não existia feminismo na época. Então ela era louca, ela acabou indo parar num hospício, num sanatório, porque tudo que ela fazia, ela era muito diferente. A visão, bruxa. se fosse na Inquisição, ela seria queimada. Tá? Bruxa. Ela foi criada, para explicar o comportamento dela, a construção dela, ela foi criada por um tio, numa família de homens. E o tio não era prestava muita atenção na mulher. Então ela foi criada com os meninos, acreditando que ela tinha direito de viver como eles. Tá. Ela é feminina, porque ela é mas mulher. ela não aceitava o papel que era Imposto a ela. Porque ela falava, por que eles? Ou que a gente cresceu tudo junto, rolando aqui na grama, por que agora eu preciso ser diferente? E toda essa subversão dela deixou ela muito confusa. Ela aparece aqui nesse primeiro livro e faz umas coisas muito doidas. É a mesma personagem? A mesma personagem. Aqui ela aparece como secundária em O Duque para Chamar de Meu. E é nesse momento em que as leitoras entendem que a Caroline, a mocinha aqui, ela precisava se encontrar. Essa dificuldade dela de se encaixar no papel social deixou ela muito perdida. E ela descobriu, ela era uma completa subversiva. E quando ela chega no livro dela, ela tá nem aí para a sociedade. Só que nessa época ela podia fazer isso, porque ela tinha muito dinheiro. E às vezes o dinheiro fala muito mais alto que qualquer outra coisa. Então ela era considerada excêntrica. Ela não era muito bem-vinda na maioria das rodas sociais, mas ela não ligava. Né? Ela vivia do jeito que ela queria. Então ela é uma personagem bem peculiar, mas que elas existiam na época. Não muitas, mas algumas existiram. Tatiana, deixa eu fazer uma pergunta. Nossa, Quando que você espetáculo. cria você tem uma imaginação fértil demais da conta. Aí quando isso passa na sua cabeça assim, você deita. Aí começa a surgir uma personagem ou um personagem. Você consegue dormir? Aí você levanta para escrever? Às vezes não durmo. Às vezes Aí não você levanta e vai escrever? Já levantei. Já levantei e fui escrever. Porque eu escrevo crônica e às vezes a crônica me bate na cabeça, ou às vezes eu tenho que fazer um acerto na crônica, eu levanto, pego o computador, vou lá, faço acerto, senão eu não consigo dormir. É isso aí. Eu falo que a inspiração, ela nos controla às vezes, não a gente controla. Não, é assim impressionante. mesmo. Eu, às vezes, tenho um texto na cabeça e o texto fica falando comigo Enquanto até eu você colocar ele no papel. Aí não para. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você também é assim? Também sou assim. Você é uma professora, você trabalha, você tem prova para corrigir, você leva coisa para casa. Professor não trabalha só na escola, trabalha em casa também. Qual o tempo que você tem? Porque você é tão jovem, tem escrito esse monte de livro. Você é dona de casa? Também sou. Dá conta? Então, como diz uma amiga minha, não, a gente não dá conta. Eu costumo dizer que a gente empurra os prazos. O que acontece? Vários fatores conjugados me ajudaram a ser escritora. Quando eu decidi escrever comercialmente, ou seja, publicar livros de forma comercial, foi uma decisão. Então eu tive que dedicar tempo para isso. Eu reduzi a quantidade, inclusive, de aulas que eu trabalho. Eu trabalhava muitas horas de aula, eu não teria tempo. Então eu reduzi a quantidade de aulas para acomodar um certo tempo do meu dia para me dedicar à escrita de livros. E eu tive total apoio da minha família, certo? Eu sou dona de casa, mas eu tenho um marido que faz absolutamente tudo. Então, inclusive cuidar do filho. Porque se a demanda ficasse toda em cima de mim e eu ainda tivesse que lutar em casa para falar, marido, pelo amor de Deus, a casa também é sua, cuide dela, eu não sei, né? Ou eu surtaria, ou alguém surtaria, ou o livro não sairia. Então, de certa forma, a minha vida conseguiu acomodar tudo isso. Você tem um marido feminista. Ele não é muito, mas a gente se esforça. Né? É aquele que a gente empurra assim, vai. Ele teve uma boa criação de uma mulher que não deixava homem ficar sem fazer trabalho de casa porque era homem. Então ele sabe fazer tudo. Isso ajudou bastante. Exatamente. Ele entende que a casa é dele tanto quanto minha e que as tarefas de casa são nossas e ele faz. Né? Então eu sou dona de casa e ele é dono de casa. A gente divide. Seu marido lê seus livros? Não é o gênero dele. Ele não gosta. Ele não gosta de ficção. Seu marido lê o livro? Ele gosta de biografia, de livros técnicos. Então não é muito o gênero dele. De distopia, fantasia, esses livros de romance, assim, ele
ele não lê de ninguém, né? Então também não se interessa pelos meus. A gente falou agora de romance, a gente falou de personagens. E as suas cenas de sexo? Você pesquisa? Pesquiso. Muito. Em loco? Muito. Olha, para esse livro aqui, eu fiz pesquisa num site chamado Xvideos, que é um site de vídeos eróticos. Porque a cena, eu preciso descrever uma cena. Sim. Se eu não vi a cena ou se eu não executei a cena, eu precisava ver a cena. Então, eu vou atrás de pesquisa para saber se aquilo funciona daquele jeito. Vou. Tá. Todos os meus livros eu vou atrás de pesquisa. Você, assim, pesquisa em site, pesquisa em textos, pesquisa... Você pesquisa pessoas? Tem essa oportunidade? Um amigo meu, uma vez falei que a vida real atrapalha o escrever. É um amigo meu que sempre puxa minha orelha, fala que eu tô falando bobagem, me lembrou que não. Na verdade, a vida real ajuda a escrever. Quanto mais a gente convive com pessoas, faz amizade, conhece gente diferente, mais isso ajuda. Às vezes eu pesquiso as pessoas sem elas saber que estão sendo pesquisadas. Entendeu? É numa conversa ali, é num bate-papo aqui, é num momento ali. Quando vou construir a personagem, eu já sei que determinada situação, determinadas pessoas vão agir daquela forma. Porque eu tenho uma experiência de lidar com pessoas que já tiveram naquela situação e que já agiram daquela forma. Eu faço até pesquisa de campo. Eu já fiz enquete, formulário, entrevista. Entendi. Para descobrir como que as pessoas reagiriam em determinada situação, né? Para não colocar ali uma coisa muito abstrata. Eu quero que a minha leitora leia e ela possa se ver nos personagens. Alguns atores indicam que para compor certos personagens, eles fazem laboratório em loco. Sim. Tipo, se eu vou fazer um louco, eu vou para dentro de um sanatório. Se eu vou fazer um doente, eu vou para dentro do hospital. Teria que ir um bordel? Eu queria saber como é que ela faz. Sinceramente, Então, eu queria. Uma vez uma aluna fazendo um trabalho sobre a indústria de filme pornográfico e a opressão feminina, perguntaram para ela quantos filmes eróticos ela já tinha assistido. Ela ficou rosa. Aí eu falei, a professora orientadora assistiu vários. Aí eu salvei a menina, porque na verdade eu a orientei com base em uma pesquisa longa que eu já tinha feito sobre a indústria pornográfica. Claro que eventualmente a gente olha para a cena e fala, vamos testar. Então, lógico que eu já quis testar cenas e já testei cenas até para ver se a dinâmica funciona da forma que me foi dita que funcionava. Por falar em indústria... Quem leva vantagem é seu marido. Dizem que os meus livros fazem mais bem para os maridos do que para as esposas. Ótimo. Por falar em indústria pornográfica, eu sempre falo que nada faz mais mal para um relacionamento do que filme pornô. Concordo. Porque os homens... se limitam a achar que aquilo é sensacional. Quando não é. Você concorda com isso? O que você pensa sobre isso? Eu concordo. Inclusive, esses livros fazem sucesso entre as mulheres. O gênero romance romântico com cenas eróticas faz muito sucesso entre as mulheres porque ele vou falar assim, de uma forma bem metafórica mesmo, com todas as diferenças. Ele é o pornô feminino. Ele é um erótico escrito por mulheres para mulheres. Então ele atinge o desejo feminino. Se é que a mulher tem muita certeza do que aquilo que ela acha que é desejo. Porque a indústria pornográfica, inclusive, nos confunde. Porque ela pode nos fazer achar que aquela coisa ali que é o que a gente quer. E se a gente não atinge aquele padrão, nós temos um problema. E nós não temos um problema. Porque aquilo ali não é um padrão. E esses livros costumam criar identificação com as mulheres. E elas gostam tanto das cenas sensuais porque elas se veem ali. Aquilo é algo que elas gostariam de fazer e que elas gostariam que fizesse com elas. Sim. Certo? Por isso que acaba criando essa identificação, essa coisa. E assim, as minhas personagens não são puritanas, né? Não são... eu trato a coisa como eu imagino que ela deve ser tratada. É um relacionamento entre duas pessoas e o que está entre eles está tudo valendo, desde que seja bom para os dois. A questão é do bom para os dois. Quando eu vejo um filme pornô, eu não acho que aquilo ali é bom para os dois. Não é mesmo. Aquilo é para homem. Exatamente. Ele é de uma perspectiva masculina e a sensação que eu tenho é que só o homem está feliz naquele relacionamento. E aí não tá legal.
né? E aqui eu boto os dois felizes. Eu sempre digo, ninguém escreve romance erótico com mulheres. A exemplo, 50 Tons de Cinza. Ninguém escreve com mulheres. Aliás, esse livro é um marco. Eu tenho críticas que eu possa fazer a ele como autora, mas eu li todos, vi os filmes. Ele é um marco. Ele tirou o livro erótico da banca, de jornal. O livro erótico não era considerado literatura. Era romancinho de banca. Esse livro botou aquela capa com máscara na vitrine das livrarias. Exatamente. Então você rodeava aquele negócio com BDSM, todo tipo de fetiche ali, com aquelas cenas na cara de todo mundo. E, as pessoas tiveram que engolir. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Sabe? É aquilo que você falou. As pessoas, quando liam romances eróticos, liam escondidos. Isso aí. Eu entrei no metrô do Rio de Janeiro, lotado. Eu acho que todas as mulheres do metrô estavam com o livro assim aberto, lembra? Todas. Foi uma coisa impressionante. Foi impressionante. Realmente. Então, e você percebe que a capa foi feita para isso? Não. A capa foi feita para isso. Ela é uma capa discreta. Ela remete à sensualidade da história sem entregar que é um livro erótico. Eu tive uma discussão sobre essa nas minhas redes sociais um tempo atrás. Existe tanto tabu ainda em torno do livro erótico que a capa de 50 tons ela foi feita daquela forma para poder que todo mundo tivesse a coragem de ler o livro na frente dos outros. Pois é, eu já sou um pouco mais subversiva. As minhas capas são assim. Vão ter que ler com o moço sem camisa. Uma noite para seduzir uma libertina. Olha, gente. Esse é o livro de Carol. Qual dos seus livros todinho que você considera assim sua obra-prima até agora? Você vai ter mais outros Você livros. gosta de todos? Você... Eu gosto. Eu Mas ia tem uma falar de que preferência? é difícil a questão do livro do filho favorito, né? Eu gosto de todos porque, na verdade, cada um é de um jeito. Alguns me deram um prazer diferente na hora de escrever. Esse é um dos meus livros preferidos pelo que ele representou para mim. A entrada no mercado literário, o meu primeiro livro erótico, certo? Esse é o livro que as minhas leitoras mais gostam. Deixa eu colocar aqui. É Um Conde para Curar Meu Coração. Desculpa, Tem uma vai. história da moça que sofre um abuso sexual e da forma como isso é tratado. Então eu gosto dele por isso. Por poder trazer esse tema, que é recorrente no universo feminino, as mulheres são abusadas. E poder colocar isso numa perspectiva da época. Esse tem a minha feminista. Então cada um deles, esse é a mãe solteira. Entendeu? Que ninguém queria saber dela Essa porque aqui é a mãe ela solteira. ela era uma governanta, uma mulher pobre, com 2 crianças. E ela é ajudada por pessoas boas. Muito ricas e tudo, mas boas. E mostra um lado muito ruim do preconceito social naquela época. Que ela era uma ótima pessoa, ela era uma excelente mãe, mas ela não era ninguém porque ela era pobre. Plebeia, né? Então ela não podia nunca ficar com o homem porque ela estava apaixonada, porque ele não era da classe social dela. Quando você termina de ler um livro, você já sabe se vai fazer sucesso. Porque eu escrevo crônicas. Eu sei as crônicas que são melhores e as que são as piores. Eu publico todas, porque para mim é como se fosse tudo filho. Sim, eu também Filho penso assim. feio, filho bonito. Eu gosto de publicar tudo porque é o que eu vou deixar para a posteridade. Eu escrevo toda semana uma crônica. E eu percebo quando uma é muito melhor do que a outra. Você percebe isso aí quando você escreve o livro? Esse Percebo. vai fazer mais sucesso, esse é melhor. Eu percebo que o livro, para mim, foi mais bem escrito, mas eu não consigo ainda filtrar o sucesso, porque eles ainda me surpreendem. Eu escrevi um livro, o meu último lançamento agora, eu não esperava que fosse ser um sucesso. E foi o meu livro mais vendido de todos os meus livros até agora. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu não tenho ele impresso. Essa série é a minha primeira série de época, eu já estou na minha segunda série de época. E o meu último livro, ele até assim, ele causou uma emoção, ele provocou uma emoção nas minhas leitoras
que eu desejava, mas não esperava que fosse atingir. Depois que leem o livro, retornam para você comentários? Muitas. Nas redes sociais. Por quê? Ah, tá. Elas vêm até mim, me seguem nas redes sociais, invadem o meu direct, são todas super bem-vindas, né? Vão pro meu grupo de Telegram. Gente, como é que você dá tempo disso tudo? Eu quero perguntar um negócio. Eu sei que você é hiperativa, tá? Eu te conheço, sei que você é... Como é que você dá conta? Eu falo sempre, eu não dou. Você está escrevendo uma história. Eu sempre penso sobre isso. Você está escrevendo uma história concentrada nos personagens. Aí a história termina. Ou melhor, você está concentrada no personagem escrevendo. Você vive aquele personagem fora do seu computador? Vivo. Tipo, você tá andando na rua, sabe, Marilene? Uhum. Aí você vê uma mulher entrando no comércio, andando na rua. Você fala, se a Rebeca, minha personagem, vamos supor, tivesse aqui, a reação dela seria essa. Você vive isso? Eu vivo. Na verdade, eu escrevo o livro na cabeça antes de escrever ele aqui. É difícil abandonar um personagem? Às vezes, depende. É isso que eu fico pensando. Depende, porque escrever comercialmente é um pouco inconveniente, porque a gente tem que escrever um livro atrás do outro. Você não pode parar nunca. Então você meio que se obriga a botar o personagem na caixinha e partir para a próxima. Às vezes o personagem te atropela, o lado da frente te atropela e vem querendo aparecer, e você tem que empurrar ele pro lado também. O que acontece? Eu vivo as cenas antes de escrevê-las, na cabeça. Eu converso sozinha na rua. Eu paro na frente de uma loja e fico observando a roupa, pensando se aquela roupa daria no personagem, se ele gostaria. Isso. Joia, roupa, locais, tudo que eu possa imaginar. Né? Gente, eu fico impressionada, como é que você consegue se concentrar para dar aula? Porque a sua cabeça é uma coisa impressionante. Ela deve ficar assim, ó. Ela fica. Você tem que sair daquela vibe e passar para outra. Você isso não é fácil. Desliga uma chave. Você é uma pessoa muito inteligente. Você consegue, sábia. Você consegue dividir as coisas. Porque você numa faculdade, dando aula na faculdade, você tem que ter concentração. Você é hiperativo, que te tira a concentração. Não sei como você consegue, sendo... Você é uma coisa incógnita. Já duvidaram que eu fosse fazer, até terminar a graduação. Eu fiz doutorado. Né? Curiosamente, enquanto eu escrevi a tese, eu escrevi 2 livros junto da tese, ao mesmo tempo. Era a tese e o livro, a tese e o livro, a tese e o livro. Um era escape do outro. Né? A minha cabeça ia para o livro, para a tese, quando ela cansava. E eu falava, eu preciso de um descanso. As pessoas levantavam e iam tomar um café. Eu trocava o arquivo, ia para o livro. Como que você se tornou feminista? Ou você nasceu feminista? Não, eu não nasci. Na verdade, eu era um péssimo exemplo. Isso foi no doutorado. Ou seja, a minha história com o feminismo é muito recente. Eu fui criada por uma avó feminista, que não se acha feminista, não entendia nada. Mas a minha avó era feminista. Então, só que eu cresci num ambiente de muito privilégio. E quando você cresce num ambiente de privilégio, às vezes você não enxerga o próprio privilégio. E eu não enxergava. Então, eu julgava pela minha própria experiência o que não tinha nada a ver com a minha experiência. E quando eu entrei no doutorado, eu entrei com a ideia de aprender coisas novas e sair de lá outra pessoa. Eu falei, eu não vou entrar num curso desse para sair do jeito que eu entrei. E na primeira disciplina que eu fiz, que foi filosofia, eu conheci uma mulher maravilhosa, feminista, e eu falei assim, mas eu não sou feminista. Aí ela olhou para mim e falou assim, por que não? E aí a gente começou a conversar e ela falou, eu acho que você não quer ser feminista. Tem uma trava, nós vamos destravar você. E a partir daí a gente foi se destravar. Ela me destravou. Ela me deu leituras, ela me forneceu material de estudo e eu passei a enxergar além do meu lugar de privilégio. Tá? Não é que eu não seja privilegiada, eu parei de enxergar as coisas pelo viés da minha experiência pessoal. E aí eu passei a entender o feminismo por que feminismo? Né? Passei a entender a situação, analisar, me identificar com uma vertente feminista, porque existem várias, passei a me identificar com uma e fiquei
a partir daí fiquei aquela mulher que prega o feminismo para todas. Porque se eu conseguir ler, estudar e perceber, qualquer pessoa consegue. Você tem tempo para ler ainda? Tenho. Adoro, leio direto. Fala um pouquinho do seu dia. Para quem está assistindo o programa. Um dia de gente louca. Acordo, passo pelo ritual do café, que me deixa nervosa, porque o ritual do café demora muito. Até preparar tudo. Por mim, eu era daquelas pessoas que deixava a cafeteira ligada de madrugada para já acordar e já tá tudo pronto, né? Igual passa em filme. Mas passo pelo ritual, tenho um filho de 9 anos. A minha irmã dela é... Pois é, a minha tia me deu uma chaleira elétrica. A da minha irmã, pois é. Você faz uma programação. A minha tia me deu uma chaleira elétrica, já ficou mais rápido, porque a bicha ferve rapidinho. Então já acelerou um pouco o processo. Mas eu tenho um menino de 9 anos, então tenho acorda, criança, papapá. E aí, depois que esse ritual do café termina, eu desligo do dia, da família, de tudo e vou... Na verdade, eu nunca desligo da família, porque o menino fica vendo TV no quarto, na sala, no escritório comigo. Né? E fica toda hora chamando e tudo. Mas eu sento na frente do computador. E aí eu vou trabalhar até a hora do almoço. O que eu vou trabalhar? O que tiver na frente da minha ordem de prioridade. Se é nota para lançar, se é prova para corrigir, se é livro para escrever. Tá? Eu consigo ligar e desligar a chave. Eu ligo a chave da docência, eu ligo a chave do livro. Eu também. Aí tem o ritual do almoço e eu volto pro ritual do trabalho. Eu passo a tarde toda, eu passo quase todas as horas do dia trabalhando durante a semana. Né? Inclusive, a hiperativa está aqui pensando, eu não estou trabalhando. As coisas estão lá me aguardando e eu estou aqui. Mas, né? Então eu tenho. E aí à noite, geralmente, eu estou dando aula. Então, nesses momentos em que eu estou sentada na frente do computador, eu estou fazendo aquilo que requer a minha atenção. Tudo meu acaba convergindo ali para o computador. Eu preparo aula, né? Eu preparo atividades, eu planejo conteúdo, eu pesquiso. Eu leio muito no computador, eu leio. Você faz um roteiro daquilo que você vai fazer? Faço, eu tenho um planner. Aí eu boto ali mais ou menos a minha listagem de compromissos e vou seguindo a ordem dos prazos. Eu também tenho planner. Tá terminando, infelizmente. É uma pena. É uma pena. Fala mais um pouquinho pra gente, dá uma conclusão. Agora nós temos telespectadoras que estão aqui babando pela sua entrevista, porque é de babar. É mesmo. E se perguntando... Ela é uma mulher fenomenal. Como é que eu adquiro um livro da Tatiana Mareto? Como é que eu conheço o trabalho dela? Quero ler esses romances dela? Como é que essa mulher pode fazer? Ela pode... Ou esse homem, né? Também pode. Quem quiser me ler pode me encontrar na internet. Eu estou na grande rede. O meu nome no Google leva a me achar, mas eu tenho um site, Tatiana... Olha o nome dela aqui, gente, ó. Tatiana Mareto. Pois é, exatamente. Tá? O meu site é Tatiana Mareto Romances. Você acha fácil? Fácil. Eu tô na rede social, Instagram, Facebook, Twitter, pelo meu nome, Tatiana Mareto. E os meus livros estão na Amazon Brasil, para ler em e-book. Esses livros impressos aqui, só esses estão disponíveis, né? Esses de época. Eles estão no site da editora, lá no meu site, nas minhas redes sociais, tem o link para comprar. Mas é a editora Freia. Aqui acho que não tem. Tem só o símbolozinho dela aqui, Freia Editora. É Freia, da deusa Freia, editora.com.br, né? freiaeditora.com.br. Ela vende os livros impressos, né? Assim, para quem gosta de colecionar, ler impresso. Os e-books, todos têm e-book. Estão na Amazon Brasil. É só entrar lá, jogar meu nominho também. Com meu nome me acha para tudo quanto é lado. A vantagem de não usar pseudônimo, nem de ter um nome muito comum, né? O meu sobrenome é diferentão, acaba fazendo com que a gente seja facilmente encontrada por aí. Gente, que entrevista maravilhosa. Eu queria continuar, mas a gente vai chamá-la de novo. Pode ter certeza. Fiquem à vontade. Eu virei com todo prazer. Bom, tá aqui o nomezinho, você pode acompanhar nas redes sociais. Como é que é no Instagram? O Instagram é Tatiana Mareto Escritora. Tudo junto. Tatiana Mareto Escritora. É tudo junto. Tá aqui, tá vendo? Você pode acompanhar, tá bem? Tatiana, que prazer. Em pensar que nós temos uma grande escritora de romance, isso dentro de Cachoeiro, gente. Olha que maravilha. E você sabe que o cachoeirense não me conhece. Pois As pessoas super se surpreendem que eu sou de Cachoeiro. Como assim você é de Cachoeiro? Sou. Mas
vamos conhecer a partir do Entre Elas Que agora, bom. né, É Marilene? isso aí. Eu já Tatiana, conheço. prazerzão te Tatiana é conhecer. minha companheira da academia, que eu sou Somos- de letras. Com Freira, né? É Freira. isso. Ó, um prazer. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Já conheci Marilene. Regina, tive o prazer de fazer... na verdade, minha mãe frequentava a loja de Regina e eu tive o prazer de fazer fotos com a filha de Regina. Né? E adorei estar aqui, adoro conversar com mulheres feministas. Opa. E foi um prazer. Uma acadêmica feminista, É verdade. advogada, É verdade. doutora, Escritora. escritora. Com todas Principalmente. essas características, espero que positivas. Gostou? Curte aqui. Curte aqui. Porque esse vídeo vai chegar ao maior número de pessoas, tá bom? A gente vai chamar Tatiana assim que ela lançar o próximo livro dela. Ela vai vir aqui contar pra gente essa história direitinho. Beijo, tal. Brigadão.